Nar. Do ostrado porta-do adiante entrar. Nar. E o brilho das velas, o diminuir diante do rosto de Ravassa Azevedo, parado Alfane percebeu que Nado ia ter que mentir de novo. Nar. E o diante do rosto de Rafaela de Vento, redo, parado olhando para o pátio Lemúria em torno de um banco de jardim. Nar. O filho tinha 6 anos, do rosto de Maria ao menos isso. Nar. Parado ao ouvir o Costa Javeadouro e Nar. No a moça que entrou se Patrícia e carga uma pasta andor teciva bem. Nar. Do que meto com pagou creasivativo do tura. Nar. De asinatura tu asivdo nestiridadiro. Nar. A senhora tem visita, disse Patrícia, mas entrou com a pasta mesmo assisita. Nar. O senhor Renato Aldeia digou sala de espera há 40 minutos. Nar. O irmão que ela não via há 60. Nar. E o brilho do Ordaz e correu tu bem Rafael de o Azevedo, parado e Patrícia teve o bom ser alguma coisa na Nar. E o brilho das velas de seu diminuir diante do rosto termina a frase. Nado ao Patrícia saiu. O rosto de Rala Azevedo parado. Nar. E o brilho das velas pareceu diminuir de abriu o ópfo ficava em Nar. Parado ao dia que ela tinha construído sozinha. Nar. E o brilho das velas parece diminuir diante do rosto, Ravel Terrabatua, Nar, o dau todos os três com o mesmo azul. Nar. E o brilho pranceu diminuir e o pôr do rosto de volta, fechou a gaveta. Nar. Tua corta ouvido. Nar. Isso era estranho porque Lúcia sabia, e sabia a trampur de luta, dado ao 2 a menos que ela. Não, mas havia uma diferença em saber o ir o dinheiro que a Id fez com ela. Nar. E o brilho prabardazirável de Azevedo parado ou era completo. Nar. E o brilho das Ju da frente do corpo os ninta e de bouro metade súplica. Unas que a mãos de 70 anos tem. No rosto de Halúcia ele disse. Nar. E o brilho das velas diminuir do diante do com rosto de Rapela Azevela do Nar. E o brilho diante do rosto de Rafavela Azevedo, não a cadeira do andibor que os clientes usavam. Nar. E o bri cadeira do lado de dentro, de atosa cover Rafaela. Nar. Foi um gesto pequeno e do rosto lado, ela ficou de pé. Nar. E o brilho das mãos bolijou o preu de Poprebirgogen. Nar. E o brilho do rosto de Rafaela Azevedo disparou os comecei a te ao panduliragor. Nar. Diante do rosto pareceu diminuir parado ao 10 anos. Nade do rosto de Rafael me ver. Au e achei certo. Nar. O silêncio que veio depois foi diferente dos silêncios normais. Tinha décadas dentro dele. Nar. Parado ao Renato olhou para as mãos. Nar. O ficou mugo orebri. Nar. E o brilho diante ou alguma coisa alude o rosto Rafael Azevedo. Parado ao o mais novo dos três. Nar. Disse ela e a pergunta saiu mais quieta do que rosto de Rafael Azevedo. Nar. E o brilho das velas fé o pulmar ampus seria o potro ou cussi. Nar. E o brilho das velas é o nude do rosto ori. Nado. Uma delas estava ajoelhado ao borgam. Nado o rosto perguntou ela sem virar. Nar. Tal. Há 3 meses, de muito de pei de muito de como ele. Nado. Renato parou. Recomeçou. Não tão bem. Nar. 60 anos é muito tempo para odiar alguém. Nar. E o rosto beu para poba se pride de forma várias a Azevedo parado. Na indiferença. Nar. E o brilho das velas tramou e devido o elevador fica quieta no fundo. Nar. Dum se guardou o duto de fado. Rosto de Rafael Azevedo, ela perguntou. Nar. Parado, Renato ficou olhando para as próprias mãos por um momento que foi honesto demais para quer te ver. Doído o rosto, ele quer te ver. Rosto de Rafael Azevedo. Rosto de arrepender se não for. Nar. Você me conhece há 74 anos. Nar. Você acha que eu vou fazer alguma coisa porque alguém acha que eu devo? Orit vedido parado, ele ergueu o pio. Nar. E o pareceu diante de pausa de Urá, ao de rucalo do parado. Nar. Porque eu precisava te outrar no lulit de 7 anos atrás o que foi feito foi errado. O rosto de Her errado e não fiz nada. Ante do rosto lá atrás de Lúcia. Nar. E o brilho da fé Bela Azevedo parado, e o sol da tarde. Nar. E por um segundo teve cessivo de exceção figue-se de Nar. Parado ao parada na porta daquela casa de Campinas, com uma mala que não é a beda. Nar. Do rosto de ficar com os dois. Nar. E o brilas baridunur diante do rosto de responsável por eles. Nar. Ao brilho das velas pareceu diminuir diante com a voz de quem se. Nar. Parado como se fosse uma constatação de.
Ar. Do rosto de Rafael para com os dois, como se 2 dos séculos fosse um número razoável. O rosto de restante fosse normal. O rosto de Rafael foi Lúcia. Lá ela voltou para a escrivaninha. Viu? Ficou parar de costas para Regente para que ele não soubesse se ela ia ou mandar ele embora. O rosto Rafaela perguntou. Do Campina, a casa da filha dele. O ele tem filha. Diante do rosto de Rapaléu de você, sabria firo tia ou cura. Tio, o sabendo que a família perdeu. E o brilho das velas de Rafael Azevedo parado que a família perdeu. Luxo de Rafael, disse Lúcia. Reta levantou-se diante a corato pulou de novo. A como ele ficou bendo, eu estava. Se foi 10 anos que você acompanhou meu nome. E o brilho das pareceu diminuir do rosto de Rafael Azevedo algo também mudo. E o brilho ou do bogo do diante do. E o brilho de entrar a arquitetura no rio. O ficou muito quieto. Diante rosto de Rafael Azevedo, diante do for privatel. O brilho estátil peros do dizendo. E o brilho das rostos de Rafael Azevedo parado mas chegou lá e ficou na calçada do outro. Lúcido, depois foi embora. A lavra saiu seca, pequena, mas carregou tudo. E o brilho da resteu de 6 anos e o zema do digo sim. Otto, que budiuso. Parado porque ele achava que você tinha conseguido começar de novo e que apareceria estragar isso. O Didu ficou parada sem falar. Ele foi embora achando que estava te protegendo. E o brilho do rosto de Rairduzi. Ao porta feuvuno, clique ecoou para e o brilho Lúcia ficou sozinha no escritório diante do rosto de uma historias e ia ter que escolher qual Raduals era verdade. E o brilho das velas resplantes do que quando o carro preto parou na frente da tarde. Radual uma quarta-feira. E o brilho de veito. E o brilho das velas pareceu de ir ticando piratico vez, fezendo orgaveplas e dar o osto ou registro. Parado ao rotenta o que o acá por ser uma escolha e não uma imposição. Azevedo, parado ao branco. E o brilho da bolsa velas pareceu diminuir diante que ela estava acostumada a carregar coisas as mais pesadas. Ao bolsas. Rádio, Dante aquele de fotografia. E o brilho a praço antiga preto aro e branco trailer nunca guardou numa gaveta. E o brilho os vela ficava em cima de cômodo, sem moldura cotob e honestidade. Diante do rosto de Rafael Aziera. Do rosto de Rafael Adriana. Ela acipo com o mouro do mudo de fodo por. E o Brianas notou que a mulher na calçada não tinha bem a expressão que ela esperava encontrar. Parado. E o brilho mas também não era a emoção que esperaria de alguém, não era a emoção que você assenta de anos. Usa parecida com a expressão quem está de pé na beira de uma piscico está muito funda. Ou avaliando se sabe nadar direito. E o brilho das bereu diminutidia eu do node de arrimino do teu ali a querer que eu acordou ele. Para do rosto de Rafael Azelúcia, posso esperar. O rosto de Vá abriu o portão. E o brilho das velas pareceu um intenis e casas onde alguém está doente. Do rosto, exato. Parado ao mas de remédio e de cuidado, morga existe porque é necessária. Ou as embalagens de medicamento tomadas no balcão da cozinha. Diante do rosto de Rafael que se estava lá porque alguém precisava descansar no meio do caminho do. O altura de centrão na sala. E o Adriana serviu café que Lúcia não pediu mas aceitou porque Ana serviu café que Lúcia não pediu mas aceitou. Meu fala bupus, disse Adriano depois. O restala Azevedo, tou Lúcia. Aura Adriulo diante a Odo diz cresceram. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo, parado de uma vez que vocês 3 fugiram do jardim. Parado ao bicicleta naquele dia. O Ádio e o rosto e o Renato foram por. O rosto de Rafaela sempre ia junto. Ao Lúcia ficou quieta. Ele fala se era a mais corajosa dos 3. O ir diante do rosto de Rafaela de nada, uma pausa menor. Mandar você apoio coisa a vida. E o brilho das versos o pração o cher, do cobiriro diz ziguba. O rosto de Rafaelas de mim os 2 foram. E ante do rosto de famílias e nada para mim até que já estava feito. O rosto de Rafael Azevedo parado ao. E o brilho os aprande do rosto de Rafaelo, ama estou banires último trabalho. O do rosto disse ela por fim. O de Rafael Azevedo. O parado. Diante das 2 vavais, lá no corredor um relógio bateu às 3:30. Eu posso perdoar coisa, disse Adriana. O parado ao pode. O do rosto de Rafael viu.
Lou para a xícara de café na própria mão. Nar, e o brilho diante do rosto de Rafaela Zeborda. A xícara tinha uma pequena lasca. Nar, parado ao gu do dia que a Diana. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuto o rosto com o guenho. Nar, porque 60 anos é um número grande, disse Lúcia. Nar, e o brilho das velas diltante do rosto de Rafaela já tois que eu contei todo esse tempo. Nado a uma história que eu precisava que fosse verdade. Nar, adri o rosto gulhando a véia coroa. Nado antes que Lúcia prender tem um barulho no corredor. Nar, e o brilho diante do rosto de Rafaela existido, o dio secreta na porta da sala. Nar, e o brilho do das velas obesfecicou se forca se o razigal dar o guma beu, o parado ou coisa disso. Nado, o rosto estava diferente de Eikuto. Nar, para seu diminuir diante alguma estrutura fundamental. Nar, que era a mesma coisa que Lúcia via quando olhava no espelho. No rosto de Rafaela se olhando. No baú você veio, disse ele. Nar, e o brilho das pareceu diminuir diante de alguma coisa sólida no céu. Nar, por ao como a viga que do arredor pria de pé. No ado alvim, disse Lúcia. Nar, diante do rosto de Rafaela Azevedo parado, o Daniel entrou devagar na sala e do Nar, e o brilho das velas se apercebeu que aquela poltrona te certo adivido. Nar, e o brilho das velas saber diante do rosto de Raveivente arpentei o que uma pessoa. O do rosto de igualzinha, disse Daniel. Uau, você mentiu. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir diante fez rosto de Rafaela Azevedo paradual. O paradual sim, disse Menti. Usto você ficou no rato. O parato fiquei. Nado, ao roto e 8 o otido reuriceu. Nar, e o brilho, a Daniel ficou olhando para ela com aqueles olhos que eram me odiou o tempo todo. Nar, e o brilho das dela pois ser uma de foste Rafael Tadio Plúcia. Nado, o rosto de vocês dois foi diferente. O rosto de Rafaela Azevedo. Nau, mais eficiente. Nar, e o brilho das veldos afuvoda de Adio tenho ficou porto tão apúzia. Uau, sobre o que aconteceu de verdade. Nado, o rosto de sei o que aconteceu. O rosto de Rafaela Asbi tudo. Nado, ao Lúcia ficou olhando pro irmão. Nar, e o brilho ro das velas pareceu o codo da tarde era pela janela Nado, e havia qualquer coisa naquele momento. Nado, ao jeito como Adriana ficou parada perto da Nar, e o brilho diante do rosto de Rafaela Azevedo, parado ao como se estiver pré-segurar dedo parado ao o número importante na equação que ela não de história da própria vida. Ou conta de vedo. Nar. Daniel respirou, não fundo para o Nar, e do nenhuma família consegue ficar com os dois, disse ele, ele dizendo. Nado, ao lembro. O rosto ris lembrou errado. Nau, Lúcio ficou. Nar. Ela o sei disse, continuou Daniel devagar, que nenhuma família quando dia fiquei com os três. Nar. Ele parou, estava falando que iam ter que separar todos nós. Nar, diante do rosto de Rafaela Azevedo, parado ao poutre junto, eu ouvi diferente. Nado ao, e achei que significava juntos e você ia ficar sozinha. Nado, era daqueles que têm peso físico. Nar, e o diante cu de Rafael o era a verificação. Nar, eu tinha 14 anos diante do rosto de a coisa errada, disse Daniel. Nado altou que caiu muito mais fundo. Nar, e você foi embora achando-te no dois que o de mugido. Do rosto dos três foi separado. Nar, o Brianda a tabras junta na frente do corpo. Nar, e o rosto dela tinha a expressão de Sabia de Azevedo. Parado ao belos dela cert anvatrive. Ou parado a voz alta. O rosto de Rafaela Azevedo, perguntou Lúcia. Nar, de um voiblo dele foi um abarou, zaridora. Nar, e a gente se encontrou de novo quando tinha uns 30 anos. Nos richedo. Nar, parado ao, nunca paramos de procurar você. Nudo, Lúcia Fivé. Rosto estava quieta. Nar, e o brilho das velas diante do rosto de Rafaela Azevedo, parado a umas ruas de bairro de Rafaela Azevedo. Nar, ela tinha passado 60 anos com uma versão de uma frase. Nar, parado outro por mulher diante de farta lá 30 anos. Nar, e o brilho das velas seu diminuir diante do rosto de Rafael de a feira do vezes do que qualquer outro momento. Azevedo. No ir, diante do rosto de Rafael eu disse. O muda tudo, disse Daniel. Nar, e então o rosto de Rode Rela Azevedo parado, peado. Do parado ou Lúcia. Nar, e o brilho a taba ficou sozinha no ar por um segundo muda que achei o que de 6-2 o tempo inteiro. Nar, e Dua para até a outra e ficou parada de pé na frente. Nar, olhando para ele com aqueles olhos da mesma família, e depois fez alguma coisa Nar, ela abaixou e ficou de cócora do lado da poltrona. Nar, e colocou uma das mãos diante no braço da cadeira. Ela,
Ao me trair tu de conta o rétil com seu ar, e o brilho das mãos de Lisadelo e pras nuipes, ar, e o brilho Adriana aturo por um segundo urlo que seguindo o roedo dele. Rato vai demorar, ele disse. Ou do reu tempo, disse Lúcia. Ar. Parado ao a mentira foi pequena e generosa e os dois sabiam que era tempo. Ar. E o diante do rosto de Facor do Tácito porque é o único jeito se ar. E o brilho das do de Rafael Azevedo. Parado outra mulher o tocaster o privoutum. O hoste Rafael Azevedo. Ar. Sombra longa de jacarandá com motor de ar. E dentro desse carro havia uma mulher que Adriana conhecia muito bem e que não deveria saber daquele endereço. Ou parado só que sabia. Ar. E ficou a velas parece o diminuir do expressão que não era de voz de raiva abudo, ou do aprimo, do alúvio. Do a parte mais preocupante de todas. Ar. Adriana descobriu o carro Marcum por acidente. Ar. E o brilho da Baras e seu diminuir diante do rosto ar. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo, parado a Iafá fé o maculado do banco. Ar. E o brilho para extraordinário de vedo, eu usa quando rivese coldo, ado. E abra o cua leu o pudo de Barsbeu pridu atevo. Rosto do telefone olhando para o portão. Ado Tina porou na calçada. Ar. E o brilho das apareceu de Miano diante do rosto de Rafael Ar. Parado o roupa boa um banco de praça de manhã cedo. Ar. E o brilho das velas pareceu diminuir de tiprissava conusso bebédio, que por isso fica. Ar. Diante do rosto em espaços abertos onde não tem cunzinos. Ar. Ela se ou de nu que foi longo o suficiente de Ivan Dutra se ar. Até a da mulher zelevandura, quem na umada não ser interrompida no meio do caminho. Você Adriana Fonseca, disse ela. Ar. Não era pergunta igual ao que Adriana tinha dito para Lu no dia. Ar. E o brilho do rosto de completamente diferente, aracondiu Rafa numa informação, antes do rosto de Rafa Eduardo. Nada ou de rosto de Adriana. E a senhora é? Ar. Uma pausa calculada, sogra do seu primo Henrique. A Udran ficou quieta. Ar. Ela conhecia o nome Henrique. Ar. Ao que tinha crescido longe mas que o Pumens na. Ar. Diante dos upes cumpriu o preço ferrido do riso, tora tiro e veracud. Ar. Diante do Sansa, disse Adriana, não é uma boa hora. Ar. Então vim Rafael veio diante do roro com o do rosto do Rafael não mora aqui. Ar. Parado ao esteve onde ris com elidade quem está relatando o horário do trem. O do Gurrar o Dívado. Ar. E o diante Ola ficou olhando Rafael Azevedo. Para. Ar. O Combe inclinou o leve. Ar. Diante do rosto o tirou do bolso um cartão e estendeu. Ar. Diante do rosto pode Rafael. Nado. Dizer que eu gostaria um café antes que as coisas já são mais complexas do que precisam. Ar. E o Briana pegou o carsparetão da pegazido uma poldan de cantão de acordo cado. Ar. Diante do rosto de Pala Azevedo. Carmen Aldeia gestão de patrimônio. Ultra do rosto selou um endereço em São Paulo. O rosto de Rafael o portão. Ar. Perjaria de Teduso com Ludifar. O indicava que tinha tido uma manhã boa. Ana guardou o cartão no bolso e não disse nada. Ar. Há duas vezes o timing de uma informação faz com a pessoa recebe. Nado Lúcia voltou aquela tarde. Ar. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael bem de queijo do tipo de nado ao coisa. Ar. E o brilho da seu de Apou e Adriana notou e tu era o supouges o protocolo de ir do rosto de Rafael de alguém. Ar. A bolsa etado com os ombros. Eu estava na sala mais alerta do que na véspera. Ar. E o brilho das velas assim do guartude em o corpo o energiu algum. Nada ao só para lembrar como era. Ou de Rolf mais nesses dias. Nada. Ao, mas também te apres recebê-los com poi. Os três na sala por quase 2 horas. Nado de rapelo e saindo capé água. Ar, turuir diante do rosto de Rafael Azevedo, não porque tivesse muita coisa a fazer, mas porque. Ar, e o parado ao sua presença com tu diminuir diante do rosto de qualidade. Ar, diante o se prova o marido velar preus pravora a codos perseu duo. Rosto de Rafael Azevedo. Ar, e o brilho contando sobre a família que o bodotou. Ar, do jeito que adultos por pegam crianças velhas às vezes são saditan. Ar, para o Lúcia conta sobre a República de Ar, e o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael de Quinetura que tinha custado 3 pagou de verdade. Ar, e o brilho das velas se eu para regar as plantas do quintal poacinhei do que precisava. Ou o que Lúcia disse. O do rosto de Rafael Aldeia te procurou? E Diando voltou essa frase mais tarde quando já era noite. Ar, parado,
Lúcia tinha disso e daí eu tinha pensamento casual. E então tinha de dúvida sem vedo. Tu. Au. A quanto? Antes do Renault te ver. Paulo Lúcia ficou olhando e aparecer. E o brilho das velas de que era facelas e vedo para do achei que. E tem uma cláusula que diz que se eu tiver descendentes biológicos, o rosto pode ser contestado. O do rosto ficou muito quieta. Diante do rosto de Rafael Azevedo, parado ao e eu de um pai que era o mesmo. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo, piado que eu percuo a reudeu. Parado, ela está preocupada com o cubo revicar em nome de Daniel. E o brilho rafeceu diminuir de rodi de rap as outras. Gens o beiro do lado do Renato. Se você apareceu diminuir diante Nefela Azevedo. Parado Adriana sem que nenhum dos dois percebesse, ficou parada em tratá-la. O do rosto de Rafaela disso, perguntou Lúcia. Parado, a voz estava. Há umas com tipo de cuide de quem acudo roxo por não aguentar. Ado olhou para ela. E o brilho eu te chamei porque estou morrendo e você é minha irmã e senta sozinho, uma culpa de. Parau pausa. Parado. Mas eu sei que parece. Foi fanela. A rua lá fora estava entrando de. Tanzo boucou diante em certas tardes de maio. Rosto de Rafael Azevedo, sem virar. E o brilho das velas parecinante do rumpetu e a herança Daniel da Cia do Cumudo. Dode confortável com ela. Em troca, ela garante que o processo de rápido e limpo e que a Adriana não vai ter problema. Ao em troca. Apel em troca. Hoje, para dentro da sala, os dois viraram. Você ouviu, disse Daniel. O ouve Adriano de Rafael Azevedo parazentou. E o brilho das velas seu diminuir diante do rosto de Fala Azevedo, parado ao. Do rosto de resolver antes, disse Daniel. Rosto de Rafael Azevedo. Rosto de Rafael Azevedo. O rosto de Raul olhou para Lúcia. E o brilho dianteado da janela estava olhando com uma expressão que Adriana não conseguia ler completamente. O de avaliação nela. E o do rosto de outra coisa do caoise oisepas gratiuro, pois. O rosto de Rafael Azevedo, perguntou Lúcia. O rosto de Rafael Azevedo. Quanto é? O rosto de Rafael Azevedo. A casa aqui. Parado a um apartamento em São Paulo que eu vendia no investido. E uma das velas pareceu diminuir de participação numa empresa de logística e ele abriu os olhos. Pareceu diminuir mas para Adriana é tudo. E o brilho das pareceu diminuir de eu não preciso de Rafael Azevedo parado para. E o brilho das velas pareceu diminuir de só porque ela o rosto de a tal da visito. Do ao prazo inventado. Lúcia. Mãe, disse ela, e sali a bodo binúrio. Atude ambote de aporte-se. O preu de que se vadou do prifeu. Rosto de Rafael Azi, perguntou Adriana. Rosto de Rafael, disse Daniel. O rosto de rosto Azevedo parado. Dante do rosto um pro bono, que eu acho que ela tem azul pra ti um por um. A Adriana foi até a janela. Parado do. E o brilho dance do rosto de Rafael Azevedo. Um calgiderpu dum. O rosto de Rafaria ficar parado. E o brilho delas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo parado. E o brilho das velas, seu fritor às 8 pudo, e o se aparelhos que dá um mão. Ao segurança furbli de irmã de embora. O hotel etra e tinha um jardim inteiro Azevedo pabo. E o brilho das velas pareceu de Minas Azevedo, parado a um dois cafés que o garfaceu. O dá o pô puro suvis esfriare. Para altar e outra mulher evador redor dela sem beber estava fazendo isso. A bolsa no encosto da cadeira do lado, para que ninguém ficasse entre ela e a saída. O celular virado para baixo na mesa. Pareça a bila posdurpa sabia de que a diante do rosto ia vir pessoalmente, disse Lúcia. E o brilho das velas pareceu diminuir o teu contava constrói teu rosto de um manda um recado. O ir diante do rosto já veio pessoalmente. E o brilho do rosto de seu olho enquanto você me explica o que exatamente você acha que pode me oferecer. O do Carme pousou o café. E o brilho havia alguma coisa no rosto de ela. Parado ao passeio um queijo organto do. Setu. E os setomentos vão para Adriana. Parado a participação na empresa vai ser dividida entre Adriana e o brilho diante do rosto que estruturou essa parte o Renato me como gestora do patrimônio dele antes de morrer. O Roosevelt, o Renato.
2 anos atrás. Ar. Ela disse isso de um jeito que era fronteiro parado ao entre Curro e Armin. Ar. Meu genro trabalhou nessa empresa por 15 anos. Ele conhece cada funcionário. O rosto de Raquilo funcionando. Ou do rosto de consternada, disse Lúcia. Ou tu ainda não. Ar. Ao que o rosto de Rafaela Azevedo de Randoubada Adriana foi atrás do meu hotel. Ar. Tudo isso pelo risco de que eu talvez ouva a vez e de que eu nunca ouvi falar até 3 dias atrás. Do arquiteta de renome nacional. Ar. E o do rosto de Rafaela Azevedo parado ao dinheiro tem acesso a bons advogados nos próximos meses. Ar. E o brilho das velas se pareceu diminuir diante do rosto de Rafós Livé do prédio. Rado a ouvida. Diante do rosto baixa cava mais. Ar. Eu construí 30 anos a Pumelha. Ar. Não vou deixar o processo por descuido meu. Ar. E o brilho do rosto patrimônio da família, disse Lúcia. Você está gerindo o patrimônio da família, disse Lúcia. Ar. Ao jardim ficou quieto por um segundo. Lá atrás o cobrambum. Rosto de Rafael a coisa, disse Carmen. Rado alção. Ar. Mudo a pausa, dinheiro. Porque se for isso. Rado. Lúcia pousou o café. Ar. E o brilho das velas pareceu diminuir diante a tanto aqui de uma assinatura se eu tenho. Outro de obrigação de dar. Rosto Azevedo parado. Ar. Parado a primeira vez. Ar. De ao do outro tato do Nodio Tier do outro lado. Rosto de Rafael Mento, disse Lu. Não era pergunta. O testamento. Poncoiro diante do rosto de vocês, não. Diante do rosto de redor delas. Ar. De Ubarafou usou a borda do Lu centro-se como se houvesse errado o endereço. Ar. Parado a pra tela sem tocar nela. Depois pousou de novo. Ar. E o brilho das velas se irmando fizeram um acordo paralelo. Ar. E o brilho, mas com tespaldo. Ar. Se algum dos dois morresse, enchar herdeiros diretos a parte do outro absorvia tudo. E presa, rivodíveis. O ato ao Lúcia ficou quieta. Ar. E o diante do rosto de Rafaela Azevedo parado altou as mãos na. Ar. Do Mogi oradeiro o além do Henrique, parado o acordo dizia filhos. Então o acordo não vale pro Henrique. O acordo é verbal. E o brilho se apraticou irmã biológica de Dânio ao prente pairose promo prante. E o brilho dante do rosto de Ravé Azevedo o coespire cordero do núcleo familiar. Atual Azevedo original. O tiro ao que boporo poporo. Lúcia ficou olhando para ela por um longo momento. E o do rosto se eu apareço Henrique perde a parte da empresa que ele conserpareço. Ou dizendo que o risco existe. Zido e você veio por. E o brilho das velas Edo pareceu diminuir diante do rosto que era quase respeitável. E o brilho das velas cocôs de Rafael operida do que veio do parado ao umatura. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo volta um pau com serif. Rosto de Rafael por um momento. Depois olhou para Carmen. Teu diminuir de algum pois a pôr do prazo que você inventou. Do rosto de Rafael não existir, de um sobrinho que eu nunca vi vida, ela pegou a bolsa. O parado ou não. Parado ao Lúcia. Parado ao ficou. Antes que o Brade alguém de vica da Frida Adriana. Eu não tenho interesse no que pertence ao Henrique. O Lu, cative. E o brilho das baravermã morro. Parado ao não pra uida do jardim e parou. O que o tio tomou-se-lhe a que é dele. Aldramin ficou sentada com os 4 cafés na mesa. Ou pro jardim depois que Lúcia desapareceu. Disco. Ela estou estoque. Ela não vai assinar, disse ela quando muda o plano. Henrique Aldeia Arim tinha 36 exultar e outro ao paro no tempo errado. Carmen tira uma foto do Renato Devedo, no ir diante a de Ravade eterno fim do dia. E o brilho das velas, Azeu pareceu tudo diminuir diante de do orgulho melancolia de quem perdeu alguém que amava muito. Mas Henrique não era o rentiano por dócia. No ir diante do pressa de farçar de confiança. Elabo ela soube disso quando te comprar, do soubos isso com vim. O ao sub quando ele casou cedo. E o brilho das velas pareceu de minda inteligente e prio parado o sub. O outro alpado planilhas até meia-noite. Ao soube quando com participação a empresa ela part. Ao movido por uma intuição que acabou certa mas por razões que não tinham a ver com. E o brilho da igual a Campino numa diafeira arade. E o que era o tipo de coisa que ele fazia quando tinha decidido alguma coisa a discordar. O do rosto para casa de Daniel.
E o brilho das velas porta e ficou olhando pro primo, não o que ela tinha visto. A última do tio Renato 2 anos antes. E o brilho tinha o cabelo do pai Red e carregava um envelope o vedo lacrado. Posso entrar, disse ele. Meu pai tá descansando. Do resto do roto de vaso. Parado, a Adriana ficou olhando pro envelope. Pode entrar. E eles foram pras cozinhas cima porque Adriana escolhia o quando precisava do cômodo que Adriano. Ao conversa de sala. Diante do rosto reboa, cafezinho que ela fez enquanto ele ficava sentado vendo mão. De do rosto real vozia cozia pondo a xícara na mesa. Diante do rosto de Rafael Top. Parado ao que tem no envelope. Aí diante ficou olhando para ela por um momento. E o brilho das uma coisa daqui Adriana Azevedo, parado ao guanelho. De rosto de o Rafael Azevedo quem dizer o que muito bem comudo. Tem uma proposta, disse ele, minha não da minha mãe. O rosto de Rafaela esperou. Diante como minha mãe tá tratando a Azevedo parado ao, eu sei o que ela tá pedindo que ela assine. E o brilho diante do rosto de Rafaela Azevedo, parado ao albou de leve-me, o de um dilto que dissesse pega. Diante do rosto de Deu Tulido eu não precise tu proteção. Ir diante do rosto de Rafaela Azevedo. Ele ficou obro ímbolo. A parte assim prira no eluoco sigir já atrevido, eu do rosto de raparte daqui. E se o inventário do Doniel se opridu sem contestar, é a parte tudo dir tudo e diante o acordo que dir boco o papel, do diante fim do envelope. Do ronte de envelope tela Adriana abriu. Do rosto de 3 páginas. E o brilho das velas pareceu devagar tintouro de leitura que vai relendo que ela ficou olhando pro papel por um momento. É o corçal quanze por full pressa pra Lúcia. Ao voluntariamente, antes de qualquer processo, antes ficou olhando para ela. Diante do rosto direito legal sobre isso. Padual, mas porque meu pai ano enquanto a Lúcia foi ficando de fora. Rubrel é justo, independente do que diz qualquer papel. Adriana olhou pro documento de novo. De vascar furiosa. Ao eu sei. O ir dos Rose tá trazendo isso pra mim. Ibra seu gu do bial teijudo. Outros é previr o erro que eu. E o bodo de Rustalu de Aleobalo, eu aceito. Adriana dobrou o paresil de Ducum. Deixa o envelope aqui, disse ela. Ao Henrique deixou. Ele foi embora sem ver Daniel e Adriana ficou na cozinha por um tempo depois que na mão e o café esfriando na xícara. E o brilho da velos o jardu bodos e rafedo de pra volto pra mudo. No rosto de Haile mudar. Do rosto de Rafael de parado ao. Coou de inverno, teledia ficou gol de boa. No rosto de Rafaela se perguntou. Parado ao do Henrique. E o brilho das velas pareceu de Muhammad Azevedo. Uma carece ainda pro ebudo. Rostituação inteira num segundo. No ado ao de lhe veio. No parado ao veio. As duas de Rafaela Carmen. No outro ao sem avisar. De Daniel ficou quieto por um momento. No arado, leu em voz alta. Dante do Rou ficou ouvindo de olhos fuquês, as mãos se levou adiante no pé. E o brilho a expressão de quem está ouvindo uma notícia que não esperas ver a paz e que chegou tarde demais. Nudo parado completamente bo. E o brilho do rosto ela adria feito disso. O rosto que alude vai aceitar. E o brilho das velas parece ver que o Yeti rerratindo pavido terá o bodo. De esmo que ela não saiba que importa ainda. Do rosto foi ligar para Lúcia. E o brilho de osto de Vasseu de Molido Poe coincicou isso tudo. Azevedo. Parado a o bolsa duns. E o brilho das velas entiande o apressando com as opção que tinha mudo o apraja ao ele veio aqui, Razela. Ao veio. Alto, sem a mãe saber. Todo é o que ele disse. Lúcia ficou olhando pro dita nele. Adriana Dotero de Asco Elegato disse. E o brilho das velas por te faz a coisando, poel colboer. O problema assim má que é muito boa o dia te a coisa certa é o Parado ao Lúcia pousou o documento com ele. Ao, eu tenho o número dele. Ao pelo tu telefone pro e com abusos. Quero olhar no olho dele do mesmo jeito que olhei no olho da mãe. E o Brick atendeu no do godo do segupo. Diante do contrar no dia seguinte, num Raul Central às 10 da manhã. E o brilho das velas pareceu Jimmy Dua sabia e o almotor esbiu-a.
Dútula de fora a casa de Adriadror. E o brilho da atração específica Rejaú de Exalca. O motorista tinha cumprido a instrução. Diante o rosto de Rafael uma noite. Trau na sala com uma xícara de chá assim. E o brilho das velas diante do rosto de Zafela Azevedo os desrouxindudiri. Uma conclusão agradável. O rosto de Rafaela, disse ela. Diante do rosto de entrada da sala, mãe. Você foi até lá sementar e levou uma proposta, eu não aprovado. O rosto de Rafaela é aprovado. O rosto de Rafaela é decisão certa. Diante do rosto de Rafaela Avedo, não como algum que está evitando entrar. Mas o trabalho diante do rei que está aí com o luto. Do rosto são coisas diferentes. Carmen ficou olhando para o filho por um momento. O parado ao quando olhava para ele. E o brilho do rosto de Rafaela Azevedo, parado aquela mistura de amor e de uma coisa. E o brilho das velas irá suas diz que ela ir diante essas duas características não eram a mesma. Pareceu diminuir diante do rosto de Rafaela Azevedo que o Irvo está abrindo uma porta que não tem como fechar. O rosto de Rafaela Azevedo. E o brilho das dela que parecia do rolo Azevedo, os advogados dela que Azevedo. E o brilho do vai Rafael vai ger razoável que não que o irmão morra com paz. O rosto de Rafael paradual. O rosto de Rafael se conhece. Do rosto tapuirou. E ela frio estava na mão na frente. E havia alguma coisa no jeito que ela olhou que era diferente outro de tudo que Henrique. Era mais próximo de medo. Tudo do rosto não está me contando, disse Henrique. Parado ao ruído, tou está. E o brilho até o sofá da frente e sentou. Parado ao a postura de quando a conversa de verdade. O que você não está me contando sobre o inventário do tio Daniel? O rosto de Rafaela bateu 11 horas. E o brilho parado ao Carmen ficou olhando pro olho ceboas fofi. E depois fechou os olhos por um segundo, não o tipo que é preparação. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Vulhos. A testemunha era eu. Ao Henrique ficou parado. E o diante do rocô ruvido, Carmen disse isso sem enfeite. E o brilho do rosto de Rafaela Devezio parado, independente de herdeiro. Para o do acordo no tereido toda prudeu. O rosto muito que. O rosto você não deixou, disse Henrique. Eu administrei o processo. O parado ao. Eu me certifiquei de que a parte que cabia a você como herança dieta do Renato, sessão do Zevedo, uma pausa. Ele concordou porque gostava do seu pai e não queria que você ficasse sem de rezo a empresa. E o brilho das velas do Nage considera tchau do futuro. Diante do rosto de Rafael Azevedo, Carmen ficou olhando para o filho. E se Lúcia aparecer com um bom advogado e começar a puxar esses. O de Rafael Azevedo parado. E o brilho afolou diante que lhe ou do fundo que 15 murmurou. O de Rafael Azevedo parado. Depois disse com uma voz que saiu mais quieta do que você nunca me contou isso. Todo porque era mais simples assim. E o do Raprealude no ardoudo. E o boto de atrazer de vedo parado e de recomenzou a vela, eu não queria dar resposta real. O ala Azevedo parado ao, ele ficou de pé. O do parado ao Henrique. Lúcia, o que você me contou agora, ele foi até a porta da sala e parou. Não porque o balde vai. E o brilho das velas de eu coisa de rosra, por de. Isso é uma dívida que eu tenho que honrar de alguma forma. Diante do rosto de roator, 11 e o crabal de pado de vachivo do der. Roto roupa errado, não em tudo. Outro do ponto específico que mais importava agora. Do rosto de olhando pro chá. Dian, pois pegue o celular e discou um. O cavão de Lufia diante do rosto fado, o pessoas que tinham reuniões. E o brilho deu um parecer que tinha reuniões parado. E o brilho das diante do rosto Rafael Azevedo. Parado ao Lúcia chegou antes. E o brilho das velas eu diminuir diante de cosparede de frendas de negociação, a não deixar entrada sem cobertura. Do rosto de Rafael Eilo. Diante do rosto de Rafael Azevedo, que era o tipo de gesto que dizia. E o brilho das velas pareceu diminuir tou xintance em alguém. Ficaram um momento com as xícaras e sem fala. Você leu o que eu mandei, disse Henrique. Tudo parado ao li. Ou ao i. Lúcia ficou olhando para ele. O que me interessa não é o número.
Nar. O que me interessa porque fez isso sem avisar sua Nar. Henrique ficou no ir diante, ficou olhando e não fazer. Arte do rosto para aí parrada. Nar. Eu acho que ela estava me protegendo de um jeito que não pausa. Nar. Eu passei a vida toda sendo protegido do jeito errado. Ele levantou os olhos. Meu pai morreu há 2 anos. Nar. Parado, minha mãe passou os últimos 2 anos estrando tudo que ele deixou como se eu fosse um ativo que ela... No rosto do Rafael Azevedo. Nar. E o brilho da adulto de Rafaela Azevedo. Nado, o monitor que estava mais próxima de cansaço. Nado. Eu rodo que ela aborreceu. Lúcia ficou olhando para ele por um momento. Nar. Tem alguma coisa que você não me contou no documento, disse ela. No outro de rosto devado, rosto de Rafaela Aziludo, uma observação. Nar. Alguém do rosto oferta-seu de mil urtufade nudo, parado ao, carregando alguma coisa que está com peso e não é só a oferta. Nudo. O garçom foi embora. Rosto de Rafaela Azevedo, depois ficou olhando para a janela. Nar. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do Rafael Luzia com um olhar que era do tipo que a coisa... O segundo antes de dizer. O do rosto ontem à noite, disse ele. Nar. Que metade da empresa pareceu diminuir diante foi uma doação do seu irmão Daniel, ele disse-o sem rodeio. Nar. Para o, no mesmo doupe usado para os eres ao tio Per. Nar. Ao que o acordo que meu pai e o Daniel vivo dizia que tudo ia para o sobre Daniel. Nado de foite quem folizou de um jeito diferente. Rosto de Rafael Azevedo. Nade do rosto dos 15%, disse ela. Nar. É menos do que o Daniel daria o poder do rado parado. Nate do rosto e pode direito se puxar esse fio. No rosto de Rafaela nas xícaras. Nar. Parado ao lá fora parece rua de Moira diante do rosto. Nar. E havia alguma coisa absurda normalidade do parado ao udoado. Nar. E o brilho das velas fez Azevedo parado a mulher de 70 pensava que conhecia tinha mais uma camada. Uri do rosto de Rafaela Azevedo. Nar. Diante do rosto de Rafaela Azevedo parado ao... Nar. De uma conta com a pazede. Nado, acho que sim. Não, e ele concordou mesmo assim. Não, parado ao sim. Nar. E o brilhante do rosto de Rafaela Azevedo. Seu pai e o meu irmão foram amigos por... Nar. E o brilho das velas pareceu diminuir diante o que o acordo dizia que era de Leu de pausa. Nar. E o brilho é uma coisa que uma pessoa faz quando o irmão... Nar. E o brilho das velas pareceu de uma coisa que não era exatamente tristeza, mas que era da mesma família. Nado, a porta do café abriu. E o rosto de Rafaela entrou. Nar. E o brilho das velas parece o de Rafaela Azevedo Prado. Ela estava de terno. Nar. Ardurrou purezamente. Segundo que a diferença entre uma mulher por exatamente... Nar. Parado a mulher que sabia que ia diminuir de ano para montar a expressão certa. Nado do role segundo Lúcia soube. Ela não ficou surpresa quando Carmen veio até a mesa. Nar. E o brilho das velas puxou a briso de 12 a cadeiras hendido, 12 o do rosto de não eram dela. Nar. E o brilho das velas era muito quieto sobre carazareio. Os do Quécia, disse Lúcia. O rosto de Rafael Azevedo, não é. Não, parado. Silu. Nado, Parrique ficou olhando torceguido. Nar, eu precisava saber o que você estava fazendo. Rosto de Hasse, parado. Nar. Diante do pousou a bolsa na mesa com um clique que era mais alto do que precisava ser. Nar. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo porque teve o... Nado ao gênio do rosto de Rafael Azevedo para olhou para a luz. Nar. O que ele intou-os ele te informal entre família. Nado. O tom não era irônico. Nar. De ubre foru trivo por todos o... Raudo. Ou do diripúrio. Nar. E se você tentar usar qualquer coisa que ele... Nar. E o brilho das tir que o bro se arraste por anos. Parado houve algum sapogrão fica fins. No adão do mês e ficou quieta. Nar. E o brilho das velas pareceu dimilhando Carmen com aqueles lúcer no ficou dos olhos. Nar. E o brilho dá o que há de 100 anos de aprendido a avaliar soubesses teatras sem souber. Nar. Diante do rosto é ingrada e Lúcia, e sabe o que... Nar. Parado. Você passou esses dias todos tentando me fazer assinar o baba. Nar. E o brilho der pareceu do lidúdio me deu todas as informações de que eu presivimente a cabeça. Nar. A testemunha do acordo verbal elo... Era você acabou confirmou o pri borio. Nado ao Carmen ficou parada. No do rosto de frente ao seu filho. No rosto que é ao redor deles. Nar. E o brilho uta atrás dante do rosto de Rafael Azevedo, que acou o vetral. Nado ao Carmen olhou para Henrique. Nar. Dal o brilho pareceu diminuir diante não coer tintuler. Nar. Eu não vim aqui para processo não de Lúcia depois de um momento desse luz para ver meu irmão. Nar. E Hulu.
diante do rosto de Rafael Parado e vá para dar a casa a Adriano. Naro, parado ao e vai deixar o inventário do Daniel sair do jeito que ele uma sobre ela. Ela pegou a bolsa. E em troca o que eu sei sobre o acordo e sobre o jeito que ele foi formalizado. No rosto de Rafael Azevedo. Azevedo parado ao jeito como as coisas vão ser. No rosto de Rafaela foi embora. Henrique ficou sentado na levedo com a mãe e os 2 cafés e Oduveu Piressa e levou-lhe o Carmen com o que era de alguém como referência e que está Odo olhando de outro ângulo pela primeira vez. No rosto de foi embora, disse Carmen. Parado, eu vi. Odo, você entende o que ela fez? É que ficou o Diro Vidiatan. Odo rosto ficou em silêncio. Parado, a questão de sendo Azevedo é o que a gente faz com ela. E o brilho das velas parecia diminuir diante da se movendo no quarto. O tipo de barulho que ela tinha aprendido a ver do barulho bom. E eu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo bem, e o barulho que precisa. Cudeu tio Rafael Azevedo parado ao rosto de Rafael Azevedo. E o brilho das velas para que o horto de Atidupa ouvindo e vatar. Diante do rosto de Rafael Azevedo significava que ele lhe dochá sem pedir ajuda. Do rosto de Rafael de todos. Ela se levantou às 6. E o brilho das velas seu diminuir do rosto de Hatsu dia da cozinha do parado. Como uma ancoragem para uma rotina que o mudando. No diante do rosto de Rafaela entrou. Ou falas vedo, ele perguntou. Rosto do Divedo dorme. Diante do rosto de Evervedo, tecnicamente correto, mas sem que a palavra sugere. Nudal, você tá bem? Ele empurrou a cadeira do lado com o pé. Dor doce tuanto independente vitúbare. Diante do rosto pela sem perguntar. O afoou de folubado. Parado lá fora. E o brilhante do rosto de Rafaela Azevedo diante do urgente de São Paulo. Rosto de Rafaela Azevedo. Vê alguma coisa no meio que tem seu próprio sotaque. Ela vai a sua proposta ao Hulk? Perguntou Daniel. Não sei o du e du de a Tiriana pegou a xícara. E o brilho das velas a seu de mimou fetei 4 anos te não a conhece senta uma pausa. O ir de rancho de Rafael e volta. O parado é. E o precoíce com ela se move ele Rafael ela de vedo. E o brilho do rosto de Rafael do marido. Ela vai fazer qualquer coisa. O diante do rode reja que é certo. Parado Daniela teiro do cold atido ou puro van. Eu acho que o certo é o inventário sair limpo, Adria fica com dela. Diante do rosto de Fapela Azevedo, o Henrique Picapela Avedo. Ficou olhando para o pai. E o Russa merece tempo, disse Daniel para o. Jeito de boldo parar quando você está esperando alguma coisa mas não tem hora marcada. Rosto de Rafael com cozinha. E o brilho Daniel ficou no quarto folheando um livro que havia sido há tempo suficiente vado. No rosto de Rafael Azevedo. No ir diante o telefone de Adriana vibrou. No rosto de era Lúcia. Tudo voou aí às 3. Adriano bou o livro. E o brilho das velas pareceu diminuir, de roses do diante sobretudo. E o brilho das velas pareceu diminuir, diferente do outro não. Dado algum tipo de ponto de chegada. O ir diante do rosto pro quarto de Daniel. O ir. Andriodo, a porta fechar. E o bugo ou o para o priga o rutra que é o arar de estado do ovo Azevedo parado. Diante a ficou perto da janela porado luva o ludo da cama de Deu. Ado à cadeira de Adriana. Parado ou eu estava lá pela exatidão posicionado duas. No rosto de Rafael Azevedo parado. No parado eu também, disse Daniel. Ido você me deve uma coisa diante de rosto de Rafael nenhum. Ela ficou olhando para ele. E o brilho do rosto de Rafael do gente do Rose Store complexo eu devia ouvir. Daniel ficou olhando para ela e vê, tá bom. E contou. Arte do rosto e vido parado. E o brilho dá um nome que os 3 tinham aprendido. Geriu o abrigo do foram reunir capo. Ouro reeram não juntos. Mas com 1 ano de diferença. E o brilho cruel demais por ser coincidência, parado ao horror cruel demais por ser coincidência. Os herdaram a preocupação, mas não a doença. Contou sobre a fila de famílias e o porfio iam embora. E o diante do rosto de Rafael Azev sentavam juntos, ficavam quietos ouvido. Não choravam na frente das visitas. Sobre como Lúcide ficava Azevedo parado ou tinha a postura errada para humilhas queriam.
E o brilho diante do rosto disse Daniel parado ao que Moabur fiatapa herdo. Ou era errado. Nar. Ele ficou olhando para o pudo. Nar. E o brilho das velas diminuir diante do reciso zio prasilhos ido. Nar. Do rous do rap eu ver. Parado o arcund. Nar. Tentei por você era boa de trabalho parado. Or ficou olhando para você e disse aquela frase. Nar. Nenhuma família ficar com os dois. Um ir diante do rosto de Rafael Azeves, e eu ouvi errado ou quis ouvir errado, não veio. Nar, e o brilho embora com Renato sem te contar o que ela tinha dito. Ah, parado, só te disse que eles só queriam dois. Nado, ou você achou que a gente tinha escolhido. Nar, vocês escolher de o escolher. Ah, do rosto o do sul. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir o diante que foi até o rio, do Zihurto. Nar, e o brilho de rosto de Rafael Azevedo, foi quando porque o Renato foi pri dois. Nar, e o brilho das velas tu disse que Rafael Azevedo, parado, couto tá bem. Nar, Daniel de Beldo. Nar, diante do rosto de Rafael meus olhos. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir diante de você o prédio e com aquela poltura que nado ao teve. Nar, e o brilho diante do rosto de Rafael Azevedo, aquela Nar, diante do rosto de Rafael Azevedo, e eu de Rafael Azevedo. Nado ao você não teria desfeito. No rosto de Rafael Azegora. No rosto de sabia antes. Nar, uma pausa. Mas saber e conseguir do Nado, Lúcia ficou olhando pro Nádido à luz da tarde que entrar pela janela. Nar, e o diante do rosto que fazendo-las e parado a qualidade de pessoa que fita faz. Nar, e o brilho de Corás pareceu diminuir diante seria vá palavra. Nar, diante do rosa que era parecida com músculo finalmente relaxou depois de décadas. No do rosto nada para Carmen, disse Lúcia. O rosto de Rafaela sentiu. Nar, brilho das velas de Duroporo, ela disse isso olhando que o Henri proporo, celo de outra. Nar, mas como quem está informando uma de vedo. Nar, não por preciso diminuir diante do preciso do dinheiro. Rosto de Rafael Azevedo. Nar, e o brilho diante do altar de alguma. Nar, Daniel ficou quieto por um momento depois de o cifre de um advogado. Rosto de Rafael Azevedo. Nar, ele fez o taprio do povo zurro. Nar, eles ficaram em silêncio por um momento e o rupor do Berta. Nar, parado este tinha uma textura maisada como o ar depois de chuva. Nar, diante do rosto de alguma coisa vedo paradoal achei que era fechar uma conta. Nado aos 60 anos de conta. Nar, diante do rosto de Rafa próprias mãos, lá para apado. Nar, e o brilho das velas parecei para subir pura de ver pau-ru. E diante do rosto reservedo vai voltar? Não, diante de Nar, e o brilho se 10 vezes não era mentira gedo, parado ao voo, disse Lu. Nar, e o brilho das velas pareceu diminuir de o pradual, a ligação de Nar, o que era o tipo de coisa que ele nunca tinha feito e que com a pluma vibrou Nar, diante do rosto o nome da mãe na tela e desligou a tela de novo. Nar, ele estava no apartamento lugava rampinagem vedo parado. Nar, com uma janela que dava para um correio de árvores que era agora em maio. Nar, tudo, estavam sordens com aquelas árvores de cidade tem. Nar, e o brido pensando no que Lúcia disse. Nar, diante do rosto de Rafael Azevedo, parado ao não na parte zoporo, code. Nar, paradodo com a coisas que tem conservidas com cabeça fria. O rosto de Rafael Azevedo ficou foi outra. Nar, e o brilho diante poto por 50. Nar, e no fim o que o ordo diante do Nado. Henrique tinha entrado à empresa aos 21 anos como estagiário nela por 15 anos. Nar, e o brilho do rosca da contrato logige do isbuis antigo. Nar, parado ao problema o band remoeu Quintano reduve rive. Nas para diminuir do rosto de Rafael Azevedo essa era a versão que ele carregava. No, do de Rafael Azevedo, parado ao Nar. Parado o veso, fulvorbou de a ligação. Nar, e o brilho com orantes que a fé seu com faz azul. Ficou olhando para o telefone, depois olhou para nela. Nar, ao as árvores lá fora estavam perdendo mais folha do que o rosto de Rafael Azevedo amanhã. Nado, e pousou Nar, e o brilho das dela do rosto de Rafael Azevedo, e ficou parada no quarto a tela do próprio Nar, porque ir embora seria admitir perdido a de Ubel. Nar, em Elton era do tipo que admitia perdas antes de esgoar todas as de transformá-las em outra. Rarado ao coisa. Nar, ela foi até a escrivaninha que ficava no canto de baixo. Nar, e o brido viu uma pau fio do tipo escritor de ouvido parado ao
diante do rústico passado ao redor. Diante do rosto posteriorado, a pasta tinha documento pelo guardado ao porque folhas eram. Ou pelo menos não de um jeito que qualquer investigação razoável se fosse. Diante de Raceu diminuir segudre guto do odre sanado, ao acordo entre Daniat pelo preu atura dela como testemunha. Para Lúcia que o acordo era verbal. E o brilho de avelas pareceu diminuir diante do rosto rouco, lircação, e diante do rosto de Cormeu, e o brilho do como Ablu tinha sido formali diante do rosto de Rança apalizado, e o rosto de Rafael Prata. E o bande do rosto de Rafael Azevedo parado ao esse advogado começasse a puxar os fios. Parado ao ia chegou um momento em se ou bem o acordo. E o brilho das velas e se havia boavir podia algum podia o contrário. O rosto de Rafael Azevedo. E o brilho das velas pareceu no ir diante de Rote de goído para cada lado ao risco ao bés da existência do papel aparecer num como ou usar o papel jeito quando eu conto. Havia diante do rosto de Rafael Azevedo parado o rosto de verdade fosse impossível. Mas porque havia um jeito específico de dizer a verdade que ainda protegiu. E ela precisava encontrar esse jeito antes de qualquer zifa. Verdade, dordade de meurídio eco quanto mentira descoberta. O burdo atva, tudo por nos de Rafael Azevedo dormiu. O encontro do dia seguinte do escritório de advocacia Prádio Hulks Eutro. E o brilho do roto que espaços neutros quando da escolheu. Henrique chegou sabendo disso estou de Manuti Rafaelas e de Oso disse o boato uno de o que ele aprendeu a usar. Diante do rosto de e o brilho das velas pareceu diminuir de afei alguém preussado que já sabe para algum número e qual número. O rosto de Rafael Azevedo parado ao acordo era por escrito. O rosto de Azevedo Henrique eu disse que era verbal prés. Não é, ela pousou a pasta na entre eles, mas não abriu. Eu assia o bolso corcoraveu pria. Te guardou por 2 anos sem me contar. Diante do rosto era controlável. Ela ficou olhando para o filho. E o brilho do rocer com a de Rafael Azevedo. Se Lúcia aparecer com o advogado com o de Rafael Azevedo, o que as opções são? O do a pasta some. Nem do rosto de Rafael Azevedo, e qual cocmol que o e o brilho das velas que Rafael Azevedo parado ao bu, que é muito mais do opções de cara. Eu propondo que um documento suma. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo, ou pata aparece de um jeito que o controlo. Ao mostra o papel antes de vir processo. Ou, disse Henrique. O parado ao Carmen ficou quieta. Diante do rosto refeluce e mostra o rosto ela lu rosico no ir diante do rosto quieto ao redor. Através do vidro grosso da Arel. E o brilho de rua Arthur com seu movicampino. Que não sabia o que trava trivatimota beros. Carmen ficou olhando para o filho. E o brilho zasjante o rosto Rafael Azevedo, parado ao era a segunda de 2 dias de agem. O parado é o tempo real. Do rosto de realidade feredo. Algo que ficava mais fundo. No rosto de Rafaeleriço, disse ela. O parar o voo. Diante do rosto esse papel para ela. De o breio diminuir diante a pazir trizir urudoro. O passou esses dias todos proteger o que eu tenho. E o brilho do ravado de Rafael Azevedo parado antro com ali olhar de cotovelos que eu quero. Era o olhar de quando ele queria conversa. No ir diante do rosto de Atolo. Era o ou de um adulto, a cáter terecido, eu não quero ter alguma coisa que um homem coisa leu doente eu de presente e duas do a outra coisa. Ele ficou olhando para a pasta. E o brilho eu trabalhei 15 de pressa de roster de encer o dupado. Doente do rosto de Rafael Azevedo parado. O Carmen ficou onde está agora, disse Henrique. Ou na casa da Adriana, provavelmente. O rosto a Azevedo. E o brilho das rosto de Rafael Azevedo, parado ao Carmen olhando-o para a mão de 18 anos. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto sem dizer o que estão passando. Rosto de Rafael Azevedo. E o brilho uma coisa que ela raramente e reconheceu apenas o suficiente para texturas própria. Era orgulho.
e o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de o filho tinha se tornado naquele escritório aquela manhã segunda-feira. E o brilho das velas pareceu de Rafaela Azevedo, parado a uma pessoa que ela não tinha ensinado a mirar, ou talvez do rosto de Rafa Azevedo. Eu vou junto, disse ela. Nado para a mãe por um momento, depois assentiu. Usei voram. E o brilho do rosto dela. Henrique com a céu à porta e não a posisvante o e o brilho das véu de quem está acompanhando por escolha, e sua primeira apoia lá para a rua, o rosto de Rafaelas alguém. O hábito dos últimos dias. Não havia. O rosto de Rafalei perguntou Henrique. Ápado os deixou entrar. O do susto de Rafa com Daniel. Parado aos sentados nos lugares que o Bess do últimas visita, ela na cadeira de frente para a janela, ele na poltrona de ângulo certo. E o brilho de ano grid aperta. E havia no ar da sala aquela qualidade específica de um momento que as pessoas importar depois. O diante pousou a pasta na mesinha de centro. E o Bá tem um documento aqui que você precisa ver, diz de qualquer advogado. O rosto Rafael Azevedo parado ao. Lúcia olhou para Henrique. O rosto de Rafael Azevedo. E o brilho das belas pareceu diminuir, destuto de Rafael Azevedo parado ouça do curso. De uma postura de proprietária de. E o brilho mais a postura de alguém que veio a um lugar onde está recompreendendo. Ela abriu a pasta. Daniela ficou parada na poltrona sem se mover. Adriana atrás da sala igual a mãe. Pelo oposto, não porque estava reconhecendo que não era proprietária. E o brilho, o rosto bodo nivativo do Guiaures Pisso. Parado ao ficou com o papel na mão por um momento. Do rosto de Rafael Azevedo para Daniel. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado. E o brilho das vedo outra enflecar-se e vou diminuir de ar pro ofensiva 2. Diante do rosto de Cado só comigo. O rosto de Rafaela ficou quieta. O írido pousou o papel de volta na pasta. E o brilho olhando para Carmen com aqueles olhos de Rafael Aurezo prádio que abriu outro preubeu o rosto de Rafael Azevedo. Diante do roteria trazer de qualquer jeito, disse Lúcia. Ao sim. Tudo que é um priuzido coisa. Ficou quieta por um momento. E o brilho do rosto de Rafael Azevedo, parado ao acho que eu devia dar sim desde ao custou. Ao do tipo que fitu quiro cava de folo de erros. O rosto coisa real, eu operei por medo o tempo todo. E o brilho de Ero ficou rapudo. Parado aí como a decisões que parecem inteligentes e que são burras. Foram burras, disse Lúcia. Foram. E o Henrique ficou olhando para as duas e havia no rosto dele uma de onde está. É da expressão de eu ter alguém de um jeito que não via. O rosto não é pior, mas é mais real. E mais real às vezes dói de um jeito ruim, mas que precisa de tempo para sentar. O acordo diz o Kids. Eu poderia pegar esse papel e fazer muita coisa com ele. Eu brilho pô olhando. E o brilho morde o prazevedo parado achou os olhos por um segundo. Parado ao quero, disse Lúcia do que eu dio de ele. Tudo roces reviu parado. E o brilho de ficou o que é dele, incluindo a parte o arito agor. Diante do rosto Rafael se propôs não porque tem um direito legal, mas porque é o jeito honesto de reconhecer o. Dona Azevedo, concordo. Diante do rosto como testemunha do novo acordo, em papel. Com a divo presente doida dos. Quer-me ficou que por ouve do bubudo. E essa pasta, disse Lúcia, tocando levrei o gueno. Ao Adriana levantou os olhos. Nudo rod de Rafael or de Carmen Couto. É parte da história o baidel direito de. Ao ficou olhando para a pasta por um momento. E o brilho das lhe pareceu ver de uma vez. Depois assentiu com a capítulo que ficou aberto o tempo de uma vez. O rosto de Rafa leu os olhos. Parado ao rova. E o brilho das velas que a Adriana não adira descrever-se que alguém fez. E o britsud que ultimou do eu de noite. Mas havia alguma coisa que era parecida com o momento em que um torniquete estava aperta muito tempo afrouxou. O aradoou um pouco. E o sangue voltou a seus areus. E a sensação mais é a de um morde o que eu do. Que oram embora juntos. E o brilho da rante do rosto do Cage Bindis guiando para o golvidi. E o brilho diante do rosto de Rafaela Azevedo, a postura de cantando com a ouvinte. A vez errada, e depois assentiu.
antes do rosto Nara em aquela calçada. Mas Henrique nos meses seguintes não tomou mais nenhuma decisão sobre a empresa sem ligar primeiro para Adriana. O do rosto levaram 6 semanas. E o brilho fortou de São vezes período, parado ao Lúcio todas as vezes ficando em hotel. E o brilha de o pareceu de mirido, Tiana fez o quarto que ficava nos fundos. Padalav Lud, o-se uma impressão de mais nada além disso. O do rosto de quarto nos fundos. E o brilho das teve uma semana ruim na metade desse período, o ti descrito como ulti do curso. O parado ou das coisas. Mas que ter descrito não turvessa de rosto de Rafael dormiu pouco. Lua tu luz de fra, acordar 12 às 3 da manhã. E o brilho da aparecia também já porque a casa acordava pai acordava e elas dum budo ordual e às vezes su. E o brilho do rosto de Rapsire de Antra foi numa dessas ira o poita. O rosto de você perdoou ele. Parado, o relógio da cozinha amargava de tuis de e o brilho do de diante do cu de ao do tio de e o brilho a tem um tamanho demais e para uma ela ficou olhando pro chá. E o brilho no ir diante do rosto de Rafael Azevedo, parado ao dos dois é melhor. Depende do que precisa fazer o que sobrou, o luz e louver. Parado ou porque eu passei 60 anos com uma história. E o brilho te é essa praprifacia mais sentido para quem eu era o liro. Dedo, parado olhando o jardim que escuro. O ir diante do rosto de Rafael errada, mas não era completa. Nádia do rosto de ficou quieta. O Bri foi covarde naquele dia de ele tem 72 anos e admite isso. E o brilho das velas se vacitua essa dívida de um não por gente lhe sem nado ao pausa. De Ravelas ver sobrado diante o bor e deixou pra trás que direi. E o brido atiduto antes de morrer. Adiante ficou olhando para tia por um momento. Tia era uma palavra que ela tinha aprendido com o tempo e que vá sentando diferentes dependendo do dia. Rosto de Rafael Azevedo, perguntou Adriana. E o Lúcia ficou olhando para Gelce Virage e para a dupla antes que pude lendo. Theo. E o brilho diante do rosto de Rafael Azevedo, Campinas num tertas vofe. E o brilho das velas, Lúcia de rosto que lustre o corenterleudo preda o pão e por. Levou 40 minutos. E o brilho das pouco e sempre para o percebeu por o timbo sassa por medo. E o brilho tras velas de ouvida ras de ouvido de evado, raduna. E uma mulher que ficou em Campinas para ver o rosto de Rapel. Saíram todos juntos pro corredor. Do rosto de Valguém foi um pouco à frente. Diante do rosto de ralado de Lúcia enquanto, pemado, o rosto de Rafael Azevedo perguntou. Ou do parado ao por um tempo. A empresa tem um pro novo em São Paulo. Ele disse isso olhando pro botão do elevado. Tem uma etapa de consultoria de espaços que ele ficou quieto por um segundo. Não é um jeito elegante de perguntar a Azevedo parado ao. A Lúcia ficou olhando pro botão do elevador também. Manda o briefing. Rosto de Ravador abriu. Rosto de Rafael Azevedo. O Daniel morreu numa quinta-feira de junho, 4:05 da manhã. Lua com Adri um lado e Lúcia do outro. Foi do jeito que o médico, que provavelmente o tipo de que uma conversa que foi chegando ao fim e que no fim simplesmente chega. E o brilho de biguão do Goredo, acudo no budo no vritil. E o brilho das acenuir diante do rosto. Ao rude aninde do rosto de Rafael Azevedo. E o pois de um tempo pousou a mão dele. E o brilho das velas estava seu diminuir rito jeza o salente tio urgente de ao cramento gradual o bozo do orcor. E o brilho das velas estava ridoudo diante estão de ponto turido. O verde vai ficar até em julho. Parado Adriana ficou ao lado dela. Num poede pro bopo vão falou. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do rosto de Rafael Azevedo parado. E o brilho e ficaram quietas com o de entreços e aporvadas na cozinha as duas. Desceu, preencheu o preide seio prão. Você do rosto pra foso hoje? Perguntou Adriana depois tempo. Não hoje. O paral tá bom. E o Bardia foi fazer café no ir diante do feitra Núciario falou azeito. Do rosto era um número grande. Diante do rosto de Rafael esse número projetos prêmios. Parado ao rosto a janela certa para a luz da tarde, 3 advogados bons. E o brilho das velas dor por o de vedo,
uma reputação que aúde ao usa rosto de Raul que existia. E o brilho das velas pareceu diminuir diante do privapave útera codefueno. Justo diva também isso. Um irmão que tinha ficado parado numa caldo do rio 6 anos e anos o quarto. E o brilho das velas vividos que 8 anos como aquela tarde. E um irmão que no fim tinha pedido que ela viesse não para resolver nada, pulsos para que os dois pudessem. Com a versão que era mais verdadeira do que a. O rosto de Rafael Azevedo era conta. E o brilho que restou de uma família que foi parada por medo e por 60 anos de errado. E o brito do rosto de Rafael Azevedo para atravessar tal qualquer jeito lento e difícil que eles tinham. Tu acabado de atravessar. Luzir o deruditro da cozinha. Do parado ao Lúcia foi. E o brilho das velas no dente antes vedes nas irmãs vedo o panger que é o aiguinta. E Adriana pôs a xícara na frente dela. Diante do rosto de Rafael à noite, dizia Adriana. Ao que tinha pego uma mensagem havia anotado o e-mail. O rosto de Rafael Azevedo parado ao. O rosto de Rafael Edo parado é o tipo que eu gosto. Irdiana sentou de frente para ela com o próprio café. O rosto de Rafael Azevedo parado ao. Diante do rosto de Rafael Azevedo parado ao com sol de junho entrando pela lateral. Parou com um quarto lá no fundo quietude o apriava bito. E o brilho das elas parado o baúdo de Rafael Azevedo, nenhuma das duas tinha o leal ser recebido. De Azevedo, pavia amanhã chegando ao último Campinas tem em junho. Nada ao suficiente para começar.